gostaria de falar com você, herdeira do reino, hoje, domingo, dia muito especial, o dia que nós celebramos o Dia das Mães. Eu gostaria de compartilhar com você um versículo que mexe muito comigo desde que eu me tornei mãe e que eu vejo em Maria, uma mãe tão especial. Está em Lucas, capítulo 1 e o versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria é o exemplo de uma mãe que, debaixo da graça do Senhor, ela cumpriu muito bem o seu papel. Ela aceitou o desafio de ser mãe do Salvador. E nesta missão tão graciosa, tão abençoada, Maria sofreu, Maria teve desafios tremendos, mas ela conseguiu cumprir o seu papel. E até a cruz, ali ela foi mãe. Ela assistiu o seu filho, ela cuidou do seu filho, ela esteve presente na vida de Jesus, mesmo quando ele é adulto. E é muito maravilhoso saber que ela creu em tudo o que o Senhor a prometeu. Tudo que o Senhor havia dito sobre o seu filho, ela guardava no coração todos os sinais. Isto é muito glorioso para uma mulher que teme a Deus. Nós encontramos também na Bíblia outras mulheres fantásticas que, no seu papel de mãe, tiveram a oportunidade de crer, de fazer diferente em busca da vitoriosa maternidade na sua vida. Por exemplo, Joquebede, no caso de Moisés, Ana, no caso de Samuel, Rebeca, mãe de Jacó, de Israel, é, Raquel, mãe de José, Ruth, mãe de Obede, o avô do rei Davi, e Nitzebete, a mãe do rei Davi. Nós encontramos também Sara, mãe de Isaac, e muitas outras mães, que desde a sua vontade de ser mãe foram buscar a Deus pelo milagre, até no desempenho do seu papel como mãe, estiveram cuidando dos seus filhos para que eles fossem protagonistas na história de Israel. E também nós temos o caso da história humana, como Thomas Edison, filho de Nancy, uma criança que foi rejeitada na escola, que foi desacreditada na escola, mas não por sua mãe. A sua mãe creu no que Deus tinha para o seu filho. E ele então foi um protagonista nas nossas histórias humanas. A lâmpada inventada por Thomas Edison até hoje gera novas criações, gera novas invenções, porque ele inventou a lâmpada. Nós encontramos em todas essas mães que citamos algo em comum, que é essa maternidade com a bem-aventurança em crer. Quando nós cremos que os nossos filhos têm propósito, que os nossos filhos têm uma razão de ser, que eles, quando entraram no nosso ventre, eles foram gerados para um propósito, para uma missão, e que essa missão vai ser acompanhada, vai ser dirigida por Deus. Isso dá à mãe um poder muito grande de cuidar dos seus filhos, de ajudá-los a conquistar os seus objetivos, a conquistar os seus sonhos, a realizar a sua missão, o seu propósito de vida. E não há nada mais gratificante para um ser humano que cumprir o seu propósito de vida, que saber ao longo da vida que tem deixado a sua marca, tem deixado o seu legado, tem deixado as suas boas ações para a sociedade. E também nós encontramos nessas mães o que em comum? O amor, elas educando, cuidando, assistindo seus filhos, respeitando as várias fases. Por exemplo, Moisés, que foi para
à casa de Faraó e ali se tornou filho de Faraó, da filha de Faraó. Na linhagem de Faraó, ele foi conduzido como um herdeiro, mas ela não deixou de cuidar do filho como uma ama, de passar para ele os valores. Ana, conforme o seu voto, levou Samuel para o templo, e Samuel foi um profeta dentro do propósito de Deus. Tudo isso nós vemos mães respeitando as fases do filho, respeitando o chamado do filho. E Maria, mãe de Jesus, que mulher maravilhosa, que ela passou por experiências onde Jesus já mostrava para ela que ele estava ali para cumprir o chamado do Pai, e que não era o pai biológico José, mas o pai divino, o pai Deus. E ela guardava todos esses sinais no seu coração, respeitando o chamado do seu filho. Nós encontramos também o que em comum nessas mães? A renúncia dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios desejos em relação aos filhos. Porque muitas vezes nós sonhamos sonhos para os nossos filhos, quando na verdade Deus tem os sonhos para a vida dos nossos filhos. Deus tem os sonhos com os sonhos dos próprios filhos. Então nós, nessa questão, já viramos coadjuvantes. Uma vez que os nossos filhos já estão voando seus próprios voos, nós viramos coadjuvante de protagonistas. E isso é tão glorioso, tão maravilhoso, porque nós vemos que apesar de termos um, dois, 10 filhos, cada um é diferente do outro. Cada um tem um propósito de vida, uma habilidade, um talento, um chamado e também uma necessidade diferente um do outro. Nós temos filhos que às vezes gostam mais de um colo, de um afeto, de um carinho, enquanto outros preferem o diálogo, a conversa. E conforme a necessidade de cada filho, nós vamos agindo, porque isso é sábio, isso está na condição da maternidade, no perfil de mãe, atender às necessidades de cada filho. Outra questão muito importante é que essa mãe, o que ela tem em comum com as demais na Bíblia é a sua prudência, é a sua sabedoria, é a edificação da vida e a própria edificação do lar. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. E o que é uma edificação? Não é apenas a construção, não é apenas a engenharia de uma casa com paredes, não. O lar, ele é o aconchego, o acolhimento. O lar é o lugar onde a verdade, a bondade, a beleza estão ali. A organização, a ordem, tudo isso contribui para que um lar seja um lar de amor, um lar de acolhimento, um lar de porto seguro, que é o que todos nós precisamos quando nós saímos à luta no dia a dia, precisamos retornar e encontrar um porto seguro. Nós encontramos também algo diferente em cada uma dessas mães. E o que seria então, uma vez que elas têm algo em comum, o que seria diferente em cada uma dessas mães? É o propósito de vida do filho. A mãe, quando ela começa a observar desde a tenra idade os talentos, as habilidades, os anseios daqueles filhos, ela vai orientando, ela vai conduzindo, abrindo as oportunidades para que ele se desenvolva naquelas áreas. Ela continua orando, buscando a Deus sabedoria para orientar seu filho, para abrir as portas certas, para que Deus a oriente em tudo, onde colocar aquela criança no seu melhor investimento do tempo, dos recursos, da habilidade de conduzir um ser humano. Porque nós sabemos que vamos prestar conta desses filhos diante de Deus. O que há também diferente em cada uma dessas mães
é que elas têm também uma maneira diferente de conduzir seus filhos. E é como dizem, o filho não vem com manual de instrução. O nosso manual é o céu. Nós temos a palavra de Deus que nos conduz e temos a sabedoria de Deus que passo a passo vai nos orientando, vai nos conduzindo para que as portas abertas sejam as corretas, as bem-sucedidas para os nossos filhos. Os filhos também, desde a idade escolar, eles já começam a apresentar algumas dificuldades, alguns desafios que os tornam às vezes inseguros. E é essa mamãe que vai conversar, que vai ajudar a cada criança a enfrentar os desafios, a saber se posicionar com gestos e palavras de uma forma sábia, para que consiga resolver as suas próprias questões, os seus próprios problemas. E isso é tão bonito numa mãe quando ela respeita em cada fase da criança os seus medos, as suas inseguranças, os seus desafios. E ela não menospreza o sentimento dessa criança, mas ela vê como oportunidade já de construir um ser humano, de ajudar um ser humano a enfrentar as dificuldades da vida, a enfrentar as adversidades, porque elas existem, as frustrações existem, os desafios, os medos, e ninguém melhor do que uma mamãe para ajudar essa criança, depois a fase do adolescente, depois a fase do jovem e até na fase do adulto. Porque filho é filho para sempre. Enquanto nós estamos em vida e somos mães, nós vamos conduzindo nossos filhos num ensino, num aconselhamento, num futuro até de quando já adultos que não aceitam tanto aquelas opiniões, aquelas intervenções, entram então as sugestões. Mas nunca uma mãe deixa de usar a sua experiência, a sua sabedoria para oferecer ao seu filho uma oportunidade de fazer as escolhas melhores. Isso também é de cada mamãe, conforme cada filho que tem, conforme a necessidade, a personalidade de cada filho. E isso, quem dá essa graça, essa sabedoria é Deus. Por isso que a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada pela sua sabedoria, não é pela beleza, não é pelo que ela conseguiu construir em riquezas, não, é pelo que ela conseguiu contribuir na formação daquele lar, para o que ela conseguiu colaborar como coadjuvante na construção da vida de cada protagonista dentro do seu lar. O que também é muito interessante no papel de mãe é que ele é incansável. E é, muito lindo a gente ver que a mamãe que teme ao Senhor, conforme os seus filhos vão voando seus próprios voos, conquistando a independência, conquistando a capacidade das suas próprias escolhas na vida, ela não deixa de ser mãe. Ela vai ser uma orientadora das mamães novatas, menos experientes, e ela vai usar também a sua experiência e sabedoria como mãe para acolher aqueles filhos adotivos na fé, adotivos no afeto, na orientação. Porque nós sabemos que uma família saudável, ela não é perfeita. Uma família saudável, ela não é 100% funcional. Ela é uma família que encontra defeitos e até algumas disfunções, mas ela sabe lidar com aquilo de forma que ela é uma família saudável e é uma família que é conduzida de uma forma bem-sucedida. Então, essas mamães, elas vão ajudar aqueles filhos que ela acaba adotando por orientação divina, por estarem em lares que não encontra afeto, não encontra funcionalidade e não encontra muitas vezes uma família saudável.
são famílias que, por um ou outro motivo, vivem conflitos, vivem instabilidades emocionais, financeiras, problemas dos mais diversos que a adversidade da vida traz, mas ela não sabe se conduzir. E essas famílias que estão não saudáveis são famílias que precisam de alguma forma, orientação. E muitas vezes os pais não estão abertos a isso. E cabe às mamães adotarem os filhos que Deus traz para ela, para que ela seja uma mamãe deles também. É uma atividade, é uma missão ser mãe e ela é divina. É, Deus escolheu uma mulher humana para ser mãe do seu filho. Então, o papel de mãe mostra já nesse instante o quanto é importante, o quanto é transcendental, o quanto ele é fundamental para a construção de um ser humano, para que ele consiga cumprir o seu papel aqui na Terra. Por isso, mamãe, hoje eu quero te dar os meus parabéns, quero que você, de todo o desejo do meu coração, seja louvada à mesa da sua família, seja abençoada por Deus e que continue sendo uma pessoa abençoadora. Deus te abençoe grandemente e que você possa usufruir esse Dia das Mães plena de amor, de gratidão, de aconchego, de afeto, de todo o bem, de toda a verdade, de toda a bondade que você merece por ter desempenhado com tanto amor esse papel. Parabéns. Feliz Dia da Mãe.